A Agência de Inteligência Interna da Alemanha classificou o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha. Como uma entidade extremista que ameaça a democracia. A medida permite que autoridades monitorem a sigla, que foi a segunda mais votada nas eleições gerais do país, agora em fevereiro. Temos o nosso analista sênior, Américo Martins, ao vivo, para trazer para a gente, então, um pouco de contexto e qual é o peso da classificação dessa agência sobre esse partido, qual é a influência sobre a continuidade de atuação do partido, Américo. Boa tarde. Olá, Tainá, muito boa tarde a você, uma ótima sexta-feira a todo mundo que nos acompanha. É muito relevante essa decisão da Agência de Inteligência Interna, BfV, na Alemanha, que classificou o Alternativa para a Alemanha como um partido extremista, uma organização extremista. Qual é o impacto direto disso inicialmente, Tainá? Isso permite que essa BfV, essa agência de inteligência, agência de espionagem interna, possa monitorar muito mais de perto todos os movimentos dos membros do partido. Eles podem, por exemplo, interceptar comunicações entre esses membros do partido, eles podem acompanhar reuniões mais de perto, eles podem fazer investigações mais sérias sobre as reais intenções dos membros desse partido. Isso tem um impacto político também muito importante, Tainá, porque o Alternativa para a Alemanha foi o segundo partido mais votado nas eleições de fevereiro na Alemanha. Ganhou mais de 20% dos votos. É um partido que foi criado contra políticas da União Europeia, era um partido que defendia que a Alemanha adotasse uma posição muito mais cética com a União Europeia, mas ao longo dos anos foi um partido que foi indo cada vez mais para a direita, até se transformar no partido de mais ultradireita da Alemanha, inclusive com muitos dos seus integrantes adotando posições xenófobas, contra muçulmanos, muito nacionalistas e alguns deles, inclusive, defendendo posições neonazistas. Isso na Alemanha. E a Alemanha tem uma legislação muito forte contra o discurso de ódio, contra negação do Holocausto ou qualquer manifestação que pudesse ser interpretada como um apoio a políticas nazistas, obviamente por conta da história trágica da Alemanha. A agência tem que fazer essa classificação dessas organizações para poder fazer a investigação, inclusive porque a legislação alemã só permite isso se de fato essas organizações forem classificadas como extremistas ou organizações que podem representar um risco à democracia da Alemanha, porque a própria legislação da Alemanha, justamente para salvaguardar a democracia no país, não permite que essa agência de inteligência possa investigar qualquer cidadão, a não ser que tenha uma indicação clara de que eles têm ali uma posição extremista, que é o caso, como ficou determinado agora, desse partido, um partido de ultradireita. Agora, existe um grande debate também, Tainá, sobre o impacto prático disso na política. Por um lado, o parlamento pode suspender, por exemplo, o repasse de verbas para essa organização, se ficar comprovado que muitos dos seus membros têm, de fato, uma posição neonazista, uma posição radical. Por outro lado, isso pode fazer com que o partido se transforme numa grande vítima política ou venda essa narrativa na tentativa de angariar mais apoio. É uma decisão complexa nesse momento, mas o fato é que depois de muita investigação, o Alternativa para a Alemanha foi formalmente classificado por uma agência federal da Alemanha como uma entidade extremista.